pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Um Caminho para a Luz. O meu nome é Adailza Melo Videira e hoje iniciaremos a leitura de mais um fantástico livro. Esta obra apresenta uma parábola romanceada que conta a história de Michael Thomas, um homem aparentemente comum que nasceu em Minnesota e agora trabalha em Los Angeles. Ele representa o ícone norte-americano da normalidade e do descontentamento. Após uma fatalidade que o deixa à beira da morte, Michael recebe a visita de um anjo sábio que lhe pergunta o que ele realmente quer da vida. E ele responde que quer, de fato, ir para casa. A fim de alcançar seu destino final, Michael deve primeiro passar por uma série de experiências e testes em uma terra misteriosa, repleta de seres angelicais, mestres sábios e até entidades sinistras, em que ele sempre ouve esta afirmativa: as coisas nem sempre são o que parecem ser. A busca de Michael é emocionante e admirável, algo que ele sequer tinha imaginado. Viaje com esse peregrino em sua jornada metafísica para casa. Trata-se de uma viagem surpreendente e inesquecível que você guardará para sempre. Vamos à leitura. Cryon, a viagem para casa. A história de Michael Thomas e os 7 anjos. Nota da tradução portuguesa. Na tradução e revisão desse texto, efetuadas entre janeiro e março de 2004, colaboraram Ana de Castro, Catarina Gonçalves, Domingas Cruz, Fátima Lobo, Maria Antônio Cameiro, Plácida Espinha, Rita Estima, Sandra Milena e Vitorino de Souza. Quem é Cryon? Cryon é uma entidade amorosa e gentil que está atualmente na Terra para nos ajudar na mudança para uma energia maior, a qual chamamos de Nova Era. As palavras de Cryon mudaram a vida de várias pessoas e trouxeram amor e luz aos lugares mais escuros e recônditos do nosso ser interior. O enredo desta parábola foi inspirado por Cryon e escrito por Lee Carroll. Introdução. No dia 8 de dezembro de 1996, Cryon sentou-se diante de mais de 500 pessoas em Laguna Hills, Califórnia, durante o encerramento de um seminário. Numa sessão para contar histórias que durou cerca de 1 hora, a caminho de Michael Thomas foi apresentada. Um caminho nascido do desejo de ser humano, cansado da terra, se juntar à sua família espiritual e retornar para o lar. O próprio nome Michael Thomas representa os atributos sagrados e incríveis do arcanjo Miguel, Michael, e as velhas energias de São Tomé, Thomas, o incrédulo. Esta combinação representa muito do que nós sentimos como seres espirituais, embora sempre duvidando da nossa capacidade para nos movermos para frente em direção ao novo milênio, que apresenta novas demandas espirituais de crescimento e desafios ameaçadores. A caminho de Michael para o lar revela-nos aos poucos uma aventura através das 7 casas coloridas, cada uma ocupada por um grande anjo. Cada casa representa um atributo da nova era, que nela está inserido como sabedoria, ensinamento, bom humor e uma visão interior daquilo que Deus quer que saibamos sobre nós mesmos. Ganhamos também uma visão da maneira como as coisas funcionam enquanto nos movemos através do novo paradigma da nova era. Avançando para um movimentado e surpreendente final, a caminho de Michael Thomas revela aos homens uma mensagem cheia de instruções de amor, vindas de uma fonte espiritual que frequentemente deseja lavar os nossos pés. Se você alguma vez já perguntou a Deus
O que desejas que eu saiba? A resposta talvez seja o que está aqui. Junte-se a Michael Thomas na excitante caminhada. Pode ser que ela o leve a lembrar-se do seu próprio caminho. Dedicado àqueles que compreenderam que os homens têm o poder de mudar as suas vidas e que as coisas nem sempre são o que parecem. Primeira parte. Michael Thomas. Pedaços de acrílico preto voaram em todas as direções enquanto Mike empurrava, com força demais, a caixa de entrada de papéis contra a parede do cubículo que era o seu escritório de vendas. Este era outro exemplo de um objeto inanimado que estava a suportar o impacto da raiva crescente de Mike perante a situação em que vivia. De repente, uma cabeça levantou-se acima da planta artificial empoeirada à sua esquerda. — Está tudo bem por aí? Perguntou John do cubículo anexo. As paredes de cada cubículo eram altas apenas o suficiente para permitir que cada pessoa achasse que tinha o seu próprio escritório. Mike colocara diversos objetos altos na sua escrivaninha para iludir o fato de os seus colegas de trabalho estarem permanentemente a apenas 1,5 metros de distância. Todos eles fingindo estar sozinhos no seu espaço e tendo conversas particulares. O brilho da luz fluorescente vinda do teto acima dos cubículos banhava Mike e seus colegas com aquele tipo de falsa iluminação encontrada apenas em empresas e indústrias. Parecia absorver o vermelho do espectro visual, tornando todos pálidos, apesar de viverem na ensolarada Califórnia. Ter passado anos sem apanhar sol fazia com que Mike parecesse ainda mais pálido. Nada que uma viagem a Bahamas não cure, respondeu Mike sem olhar para a planta, através da qual a cabeça de John tentava aparecer. John encolheu os ombros e voltou à sua conversa ao telefone. Mesmo que as palavras tenham escapado dos seus lábios, Mike sabia que não queria as Bahamas, ganhando o salário de um vendedor a trabalhar nas minas de carvão, como os empregados chamavam a fábrica para a qual trabalhavam. Mike começou a recolher os pedaços da bandeja de acrílico que tinha estilhaçado e suspirou. Uma coisa que estava a fazer muito ultimamente. Estava ali com qual objetivo? Por que não sentia energia ou incentivo para melhorar a sua vida? O seu olhar parou no ursinho de pelúcia que oferecera a si próprio e que dizia: abraça-me. Ao lado do ursinho estava uma tira da sua banda desenhada preferida que mostrava o pássaro azul da felicidade. Mas, bem pelo contrário, ele estava a ter que lidar com a galinha da depressão. Não importando quantas caras sorridentes ou desenhos ele pregasse nas paredes do seu cubículo, Mike continuava a sentir-se bloqueado. Estava a levar uma existência parecida com o trabalho da máquina de fotocópias do escritório, todo dia duplicando tudo, sem nenhum propósito. A frustração e a impotência que sentia deixavam-no com raiva e deprimido, e os sinais começavam a aparecer. O seu supervisor já tinha reparado nisso. Michael Thomas tinha 30 e poucos anos. Tal como várias outras pessoas no escritório, fazia o que era preciso para sobreviver. Aquele era o único emprego que encontrara onde não tinha de se preocupar muito com o que fazia. Podia simplesmente desligar-se durante 8 horas por dia, voltar para casa, dormir, tentar pagar as contas pendentes durante fim de semana e regressar ao trabalho às segundas. Mike apercebeu-se que só sabia o nome de 4 pessoas entre as 30 que trabalhavam naquele escritório de Los Angeles. Não se importava com isso, e assim ficou cerca de 1 ano, desde o momento em que ocorrera aquele problema emocional que lhe ferira o coração para sempre. Nunca tinha compartilhado essas memórias com ninguém,
mas elas invadiam a sua cabeça quase todas as noites. Mike vivia sozinho, se excetuarmos o seu solitário peixe. Sempre quis ter um gato, mas o senhorio não permitia. Sabia estar no papel da vítima, mas como sua autoestima estava sempre em baixa, continuava a massajar a ferida em que se tornara a sua vida, mantendo-a intenciosamente aberta e sangrando para se poder amparar nela. Não tinha mais nada que pudesse fazer e sabia que não dispunha da energia para mudar as coisas, mesmo se quisesse. Deu o nome de gato ao peixe só por brincadeira e conversava com ele sempre que chegava em casa ou antes de sair para o trabalho. "Mantenha fé, gato", dizia Mike para seu amigo quando saía. É claro que o peixe nunca respondeu. Com cerca de 1,90 m de altura, Mike metia respeito, por isso sorria. Seu sorriso largo tinha um charme que dissolvia todos os pré-julgamentos que alguém pudesse fazer, com base na sua estatura. Não foi por acaso que se viu a trabalhar pelo telefone, onde os clientes não pudessem vê-lo. Era uma forma de negar propositalmente o seu melhor atributo, quase uma prisão autoimposta, permitindo que mergulhasse no melodrama da sua situação atual. Mike sobressaía devido às suas habilidades pessoais, mas raramente as usava, a não ser quando era necessário por questões de trabalho. Não cultivava amigos por opção, e no atual estado de ânimo, o sexo oposto nem existia para ele, apesar de que as mulheres de certo teriam gostado dele. Os seus colegas de trabalho diziam: "Mike, quando foi a última vez que tiveste uma namorada? Precisas de sair e encontrar com uma moça. Muda essa mentalidade." Depois, todos eles voltavam para suas casas, para suas famílias, cachorros e filhos adoráveis. E um ou outro também teria um peixe. Mas Mike não conseguia imaginar como poderia começar o processo de reconstruir a sua vida amorosa perdida. Decidiu que não valia a pena, dizia para si mesmo. Encontrei a minha metade muito cedo. Só que ela não sabia disso. Nessa altura, estava muito apaixonado, sentindo todas as expectativas que vêm com o amor. Ela, por outro lado, estava apenas a divertir-se. Quando finalmente isso se tornou óbvio, foi como se todo o futuro de Mike tivesse murchado e desaparecido. Ela amara-a com uma paixão singular, que, segundo acreditava, sentiria apenas uma vez na vida. Gastara todo o seu amor com ela, e ela tinha-o rejeitado. Criado pelos pais numa fazenda na pequena cidade de Blue Earth, no Minnesota, Mike tinha escapado de uma situação que considerava sem saída. Cultivar produtos que ou eram comprados por países estrangeiros ou armazenados indefinitivamente em silos enormes devido à superprodução. Desde muito cedo descobriu que a vida de fazendeiro não era parte a ele. Não era para ele. Nem mesmo o seu país parecia valorizar essa profissão. Que vantagem teria? Acresce que não podia aguentar o cheiro de tudo o que rodeava. Queria trabalhar com pessoas em vez de com animais e tratores. Tinha sido um bom aluno e era absolutamente o melhor em qualquer coisa que envolvesse interação com outras pessoas. Acabar por trabalhar em vendas era uma coisa natural para ele. Não teve. Por isso, qualquer problema em encontrar um emprego como vendedor de uma série de produtos e serviços que podia representar com honestidade. As pessoas adoravam comprar coisas de Michael Thomas. Olhando para o passado, para o que os seus pais, agora mortos, tinham deixado, apercebeu-se
de que uma coisa ficara arraigada nele: a sua crença em Deus. Grande coisa esse sentimento agora, pensava amargamente. Mike era o único filho. Os pais, seus amados, mãe e pai, tinham morrido num acidente de avião alguns dias antes do seu 21º aniversário. Continuava a chorar a sua perda e mantinha à vista as suas fotos para se lembrar de como tinham vivido e de como tinham morrido. Apesar de tudo, continuava a ir à igreja e seguia o culto, ao menos por mera formalidade. Quando o padre o questionava acerca de seu estado espiritual, Mike admitia abertamente a fé e a crença na sua natureza espiritual. Estava certo de que Deus era justo e amoroso, embora não estivesse muito perto dele no momento, pelo menos nos últimos anos, para dizer a verdade. Mike rezava sempre por uma situação melhor, mas tinha pouca esperança de que as coisas realmente mudassem. Mike não era propriamente bonito, mas era bastante atrativo, pois herdara a postura altiva do pai. As mulheres achavam irresistível o seu sorriso cintilante, o cabelo louro, o porte esbelto, o queixo quadrado e os profundos olhos azuis eram cativantes. Quem tivesse intuição, apercebia-se que Mike era um homem íntegro. Por isso, confiavam nele imediatamente. Dispusera de diversas oportunidades para beneficiar indevidamente de várias situações, tanto nos negócios quanto no romance, mas nunca se aproveitou disso. Mike era um produto da consciência firme dos fazendeiros, um dos únicos atributos valiosos que trouxe da infância, passada na sua fria cidade natal. Era incapaz de mentir e entendia intuitivamente quando os outros precisavam de ajuda. Abria as portas para as outras pessoas ao entrar e ao sair do supermercado, respeitava a conversa com os mais velhos e sempre dava aos pedintes, fossem homens ou mulheres, a moeda que eles pediam, mesmo que suspeitasse que poderia ser gasto em bebidas. Sentia que todos deveriam trabalhar em conjunto para melhorar as coisas. Nunca entendeu por que razão, na cidade que tinha adaptado, as pessoas não conversavam nem se encontravam com os vizinhos. Talvez não precisassem de ajuda por causa do excelente clima. Que irônico, pensou. O seu único modelo feminino de mulher era a mãe. Portanto, tratava as mulheres com o tipo de respeito que tinha aprendido com aquela mulher, sensível e maravilhosa, que de quem tanto sentia falta. Parte da sua tristeza agora deriva do sentimento de ter sido traído no único relacionamento real que tivera. Mas, na verdade, a experiência de Mike fora apenas o resultado de um choque cultural. O que era esperado por uma pessoa não foi concedido, e vice-versa. A garota da Califórnia, que tinha destroçado seu coração, estava apenas a seguir o que acreditava ser a sua verdade acerca do amor. Porém, Mike não via as coisas assim. Recebera outro tipo de educação e não tolerava opiniões diferentes sobre o amor. E é assim que a nossa história realmente começa. Ali estava Michael Thomas com a sua autoestima em baixa, regressando a casa numa noite de sexta-feira, pronto para se recolher no seu apartamento, uma espécie de estúdio de 2 assoalhadas, casa de banho incluída. Parou na mercearia para comprar alguns suprimentos de que precisava para sobreviver nos próximos dias. Há muito tempo descobrira que podia fazer render o dinheiro se comprasse as marcas genéricas e usasse sabiamente os valores de compra. Mas qual era sua verdadeira chave para a frugalidade? Não comer muito. Comprava comida enlatada,
que não precisava de ser cozinhada. Assim, prescindia do fogão ou evitava pagar muito pelo consumo de energia elétrica. Esta prática deixava-o desnutrido, com fome e sem sobremesa, o que servia muito bem ao seu propósito de se sentir como uma vítima. Além disso, descobriu que se comesse todos os alimentos diretamente da embalagem, junto do lava-louça, não precisava de lavar qualquer prato, coisa que detestava. E gabava-se como tinha resolvido o problema, junto de John, o seu colega de serviço e único amigo. Sabendo dos hábitos de Mike, John comentou, de brincadeira, que Mike não tardaria a encontrar uma forma de não fazer nada, viver até sem apartamento, indo morar num abrigo mais próximo. John riu-se ao dizer isso e deu uma palmada nas costas do amigo. Mike, no entanto, pensou seriamente em considerar a questão. Quando saiu da mercearia e foi para casa, já estava escuro. Uma neblina espessa ameaçava chuva para todo o dia, tornando tudo escorregadio e brilhante à luz artificial dos candeleiros da rua, refletidos no degrau da escada do apartamento. Feliz por viver no sul da Califórnia, Mike sempre se lembrava dos invernos rigorosos em Minnesota, onde crescera. Durante a juventude, sentira uma paixão pela Califórnia e jurou a si mesmo que escaparia do castigo daquele clima que toda a gente simplesmente aceitava. E perguntava à mãe: como é possível alguém viver num lugar onde se pode morrer congelado em 10 minutos? A mãe, olhando para ele, limitava-se a sorrir e respondia: as famílias ficam onde têm as suas raízes, sabes? Além disso, este lugar é seguro. Aquele era o sermão de sempre, acerca de como Los Angeles era uma cidade perigosa, de como Minnesota era agradável. Isso só fazia sentido se a pessoa não acrescentasse morte por congelamento. Mike não conseguia convencê-la de que o perigo dos terremotos era como a loteria. Poderia ocorrer durante a sua vida ou não. Os penosos invernos em Minnesota, no entanto, todos os anos eram infalíveis. Uma ocorrência clínica que se podia esperar com toda certeza. É inútil dizer que Mike saiu da sua cidade natal assim que terminou os estudos secundários, mudando-se para a Califórnia para frequentar a faculdade. Usou suas capacidades de vendedor para financiar pessoalmente tudo o que fez. Agora, porém, desejava ter ficado mais tempo em casa, para estar com a sua mãe e seu pai durante os anos que antecederam o acidente. Achava que, na sua necessidade de escapar ao frio, se privara do convívio com eles. Por isso se sentia egoísta e infeliz. Na penumbra, Mike subiu os degraus da frente até o andar do seu apartamento e procurou as chaves. Balançou o saco da mercearia e colocou a chave na fechadura. A chave entrou normalmente, mas foi aí, na noite daquela sexta-feira, que o normal acabou para Michael Thomas. Do outro lado da porta tinha um presente, potencialmente uma parte do destino de Mike, algo que iria mudar a sua vida para sempre. Devido à moldura deformada da porta, Mike aprendera a usar o peso do corpo para ajudar a abrir teimosa fechadura do quarto. O resultado era a porta ser aberta sempre à força. Mike tinha aperfeiçoado o método de segurar o saco da mercearia apoiando no quadril, deslizar a chave na fechadura virando-a e empurrando com o pé ao mesmo tempo. Essa manobra exigia um certo balanço dos quadris, e embora desse resultado, John tinha comentado que era algo muito estranho de se ver. A obstinada porta abriu com o impacto dos quadris de Mike, assustando o ladrão que estava dentro do quarto às escuras. Com a rapidez de um gato, há anos de experiência de lidar com o inesperado, o estranho, um palmo mais baixo do que Mike,
atirou-se instantaneamente para a frente, agarrou-lhe o braço e puxou-o para dentro da sala. Como a inusitada forma de abrir a porta já o desequilibrava naturalmente, foi fácil para o ladrão derrubá-lo, apesar da desvantagem física. As compras foram atiradas com tanta força contra a parede oposta que as tampas das embalagens abriram-se. Antes de alcançar o chão, Mike, surpreendido com todos os sinais de alarme a soar no seu corpo, ouviu a porta a fechar-se atrás de si, ficando com o ladrão do lado de dentro. De relance, reparou que sua cara iria direto a um pedaço de vidro partido, resultado da janela estilhaçada por onde entrara o pequeno homem. Este é um daqueles momentos que ficam gravados na mente, como se o tempo parasse ou andasse lentamente. Mas tal não foi o caso de Michael Thomas. Os segundos voaram num tempo compacto e nevoado, criando um grande pânico. O homem que arrombara o apartamento estava determinado a continuar a sua busca e remover o aparelho de TV e o estéreo, certamente não se importando com o que acontecera com sua vítima. Portanto, assim que Mike caiu no chão, o ladrão com as mãos suadas já estava em cima dele. Parecia que um torno lhe apertava o pescoço. Os seus grandes olhos estavam somente a alguns centímetros dos de Mike, que podia sentir e cheirar o hálito quente e pesado do ladrão no seu rosto e o peso dos quadris no seu estômago. Reagiu instintivamente, como qualquer outra pessoa que estivesse para morrer, e tentou um golpe que podemos ver a qualquer filme de segunda classe. Apesar da sua desorientação, atirou a cabeça para frente com toda a força contra o ladrão. Funcionou. O assaltante, surpreso com a força do movimento, relaxou um pouco as mãos, o que permitiu que Mike rolasse rapidamente para o lado e tentasse levantar-se. Antes de se equilibrar, no entanto, o ladrão atacou novamente. Dessa vez aplicou um forte soco no estômago de Mike, que foi praticamente atirado para cima com o impacto, indo cair de costas sobre sua esquerda e bater brutalmente contra algo grande, que vagamente lhe pareceu ser o aquário. Com um barulho terrível, o móvel, o aquário e o solitário peixe misturavam-se com as compras no chão da pequena sala. Mike sentia muitas dores e estava sem fôlego. Ainda arfava. Tinha os pulmões em fogo pela falta de oxigênio, quando, com os olhos esbugalhados, viu uma bota que parecia maior que o estado de Montana vir na sua direção. O assaltante agora estava a sorrir. Aconteceu muito depressa. A bota achou o alvo e Mike sentiu e ouviu os ossos da garganta e do pescoço fazerem um barulho horrível. Engasgou-se com horror, sabendo que a passagem de ar estava danificada e até, talvez, a coluna vertebral. Todo o corpo reagira ao estalar e pulsar do pescoço mutilado. Entrou em choque ao sentir a realidade da situação. Era isso? A morte estava perto. Tentou gritar, mas a voz não saía. Mike não conseguia respirar e a visão escureceu. Tudo ficou quieto. O ladrão apressava-se a concluir a sua noite de trabalho, não se preocupando com o homem imóvel no chão, quando foi novamente surpreendido por alguém que batia freneticamente na malvada porta do apartamento. "O que está a acontecer aí? Está tudo em ordem?" perguntava um vizinho. O ladrão praguejou pela falta de sorte e dirigiu-se rapidamente em direção à janela partida. Para desimpedir a saída, retirou alguns cacos de vidro que ainda restavam e saltou para fora do prédio. O vizinho de Mike, que na verdade nunca se encontrara com ele, ouviu o som de mais um vidro a partir-se e decidiu virar a maçaneta da porta. Por estar destrancada, entrou. Encontrou o apartamento todo revirado e um homem a fugir pela janela partida.
movendo-se cautelosamente no escuro para evitar a TV e o estéreo estranhamente colocados no meio da sala. O vizinho acendeu a luz de uma simples lâmpada pendurada no teto. Oh, meu Deus! Ouviu-se a dizer com a voz embargada pela comoção. Num segundo, já estava o telefone a pedir ajuda. Um Michael Thomas, seriamente ferido e inconsciente, estava deitado no chão. Na sala reinava o sossego, agora. O único som era o barulho do peixe a debater-se perto da cabeça de Mike. Gato contorcia-se entre os legumes e um monte de comida pré-cozinhada. Uma mistura repugnante que começava a ficar vermelha ao misturar-se com o sangue que escorria dos ferimentos de Mike. Segunda parte. A visão. Mike acordou num lugar desconhecido. Então, com o clarão da memória, lembrou-se de tudo. Vagando ao acaso, os seus olhos descobriram que não estava no seu apartamento, nem sequer no hospital da cidade. Tudo estava calmo. De fato, o silêncio era tão constrangedor que começava a ficar nervoso. Não ouvia nenhum outro som, exceto da sua própria respiração. Nenhum carro passava na rua, nenhum barulho de ar-condicionado, nada, absolutamente nada. Mike só ergueu-se e conseguiu recostar-se na cama. Olhou para baixo e reparou que estava deitado numa estranha cama pequena como a marquesa. Não tinha pijama e vestia exatamente a mesma roupa do dia em que fora atacado. Levantou a mão e tocou no pescoço. O seu último pensamento, enquanto ainda estava consciente, fora de que estava partido, mas para seu alívio não detectou nenhum sinal de fratura. Mike, na verdade, sentia-se muito bem. Apalpou-se em diversos lugares e o mais estranho é que não tinha nenhum ferimento ou inchaço no seu corpo. Mas aquele silêncio estava a ficar louco por não ouvir qualquer estímulo para os seus ouvidos. A luz era estranha também, parecia vir de lugar nenhum e de todos ao mesmo tempo. Era de um branco brilhante, um branco tão vazio de cores que feria os olhos. Então decidiu examinar melhor o lugar onde estava. Era assombroso. Não estava num quarto e nem estava ao ar livre. Só havia ele, a cama e o chão branco, que se estendia até onde se podia ver. Deitou-se novamente. Sabia o que acontecera. Estava morto. Não era preciso ser um cientista para reconhecer que o que estava a ver e a sentir não correspondia ao mundo verdadeiro. Mas por que ainda conservava o corpo? Mike decidiu tentar algo absurdo. Beliscou-se para ver se sentia dor e contraiu-se proferindo um forte "ai". "Como te sentes, Mike?" perguntou uma voz calma, masculina. Mike imediatamente olhou na direção da voz e viu uma figura da qual não se esqueceria para o resto da sua vida. Sentiu uma presença angélica, uma sensação de grande amor. Mike sempre se perguntava primeiro o que sentia e só depois o que via. Realmente tinha o hábito de descrever as suas experiências dessa maneira quando era questionado. E naquele momento viu uma figura de branco, ameaçadora e esplendorosa ao mesmo tempo. Perguntou: "São asas isso que estou a ver?" Que banal! E sorriu para a visão que tinha à sua frente, achando difícil de acreditar que era algo real. "Estou morto?" perguntou estoicamente, mas com respeito ao ser que estava à sua frente. "De modo algum, meu rapaz", disse a figura, aproximando-se. "Isso é apenas um sonho, Michael Thomas." A aparição aproximou-se ainda mais, aparentemente sem andar. Mike viu uma face velada, desfocada do homem em frente à sua cama, mas de alguma forma sentiu-se a salvo, seguro e protegido. Tudo o que podia fazer era continuar a conversa, era uma sensação ótima.
A figura estava vestida de branco, mas não se podia dizer que usava roupa. A vestimenta parecia estar viva e movia-se com a figura, como se fosse sua pele. A face era indefinida. Mike não conseguia ver nenhuma prega, botão ou vinco onde a roupa acabava ou a pele começava. Apesar dessa estranha vestimenta não ser apertada, parecia uma renda flutuando e por vezes parecia brilhar de forma vaga e indistinta. Além disso, aos olhos de Mike, essa veste branca parecia misturar-se com a incrível brancura que o cercava. Era difícil ver onde acabava a figura angélica e começava o cenário dos acontecimentos. Onde estou eu? Parece uma coisa idiota, mas acho que tenho o direito de fazer essa pergunta, disse Mike em voz baixa. Estás num local sagrado, um local que tu mesmo construístes e está repleto de amor. É exatamente isso que estás a sentir agora. A angélica figura inclinou-se para Mike e pareceu emitir ainda mais luz. E tu quem és? Perguntou Mike respeitosamente, apenas com um fio de voz. Provavelmente adivinhaste. Eu sou um anjo. Mike nem pestanejou. Sabia que aquela visão estava a dizer a verdade. A situação, apesar de estranha, era extremamente real. Mike percebeu tudo claramente. Os anjos são do sexo masculino? Mike arrependeu-se imediatamente de ter feito a pergunta assim que a formulou. Que por vozes lhe dava para perguntar. Era obviamente um dia muito especial. Se era um sonho, era tão real como jamais experimentara. Eu sou apenas o que tu desejas ver, Michael Thomas. Não sou uma forma humana. O que estás a ver é apresentado dessa forma para que te sintas confortável. Mas não, os anjos não são do sexo masculino. Na verdade, não temos sexo. E também não temos asas. Mike sorriu novamente, pensando que o que estava a ver talvez fosse um produto da sua imaginação. Que aspectos tem realmente? Perguntou Mike, que começava a sentir-se com mais liberdade para conversar normalmente com essa criatura amorosa. E por que é que o teu rosto está velado? Esta é uma pergunta válida dentro da circunstância. A minha forma iria surpreender-te. Além disso, sentirias uma estranha lembrança ao vê-la. Também é a forma com que te pareces, mas não esta na terra. Essa forma está além de qualquer descrição, portanto continuarei assim por agora. Quanto ao meu rosto, vê-lo-ás em breve. Quando não estou na terra? A experiência na terra é temporária, mas tu já sabes isso, não é? Eu sei quem tu és, Michael Thomas. É um ser espiritual que compreende a natureza eterna dos seres humanos. Já agradeceste uma infinidade de vezes por possuírem uma natureza espiritual, e aqueles que estão ao meu lado ouviram cada uma das tuas palavras. Mike ficou em silêncio. Sim, ele tinha rezado nas igrejas e em casa, mas pensar que fora ouvido claramente era difícil de acreditar. Essa entidade, no meu sonho, conhecia-o. De onde vens? Perguntou. De casa. A entidade amorosa agora parecia estar a brilhar diretamente em frente da pequena cama de Mike. A figura inclinou a cabeça ao lado e esperou pacientemente enquanto Mike assimilava tudo aquilo. Mike sentiu um arrepio subir e descer pela coluna vertebral. Um forte sentimento dizia-lhe que estava perante a uma grande verdade e que um jorro de conhecimento lhe seria dado se o pedisse. Tens razão, respondeu o anjo aos pensamentos de Mike. O que fizeres agora irá mudar o teu futuro. Sabe que és assim, não é verdade? Consegue ler meu pensamento? Perguntou Mike timidamente. Não. Podemos senti-lo, o teu coração está ligado a todos, como sabes, e nós respondemos quando tu precisa de nós. A situação estava a ficar cada vez mais misteriosa. Falas no plural, mas eu só te vejo.
O anjo riu-se abertamente, o som era espetacular. Que energia tinha aquele riso! Mike sentiu cada célula do seu corpo ressoar com o humor que o anjo expressava. Tudo que o anjo fazia era novo, maior do que a vida, e de alguma forma trazia uma lembrança que estava fundo no subconsciente de Michael. Estava atordoado com aquela vibração, mas nada disse. Eu falo contigo com a voz de um, mas represento as vozes de muitos, declarou o anjo enquanto levantava os braços, deixando a sua estranha veste flutuar e ondular com o movimento. Há muitos ao serviço de cada ser humano, Michael. Isso torna-o óbvio para ti, caso faça essa escolha. É claro que faço essa escolha, gritou Mike. Como poderia um convite como aquele ser ignorado? Mas logo se sentiu embaraçado, como se estivesse a agir como uma criança perante um artista de cinema. Ficou em silêncio durante algum tempo e viu o anjo mover-se para cima e para baixo, como se estivesse em cima de um elevador hidráulico. Refletiu novamente sobre se tudo aquilo poderia ser o resultado do seu desejo de perceber as coisas, por ter assistido a filmes, ido à igreja ou contemplado grandes obras de arte. Estava tudo em silêncio novamente. E que silêncio! O anjo obviamente não iria partilhar informações a menos que Mike começasse a fazer perguntas. Posso saber qual é a minha situação? Isso é realmente um sonho? Parece tão real. O anjo aproximou-se e disse: O que é um sonho, Michael Thomas? O sonho é uma vista à tua mente biológica e espiritual que te permite receber informações sobre o meu lado do véu. Algumas vezes, metaforicamente, sabias disso. Um sonho pode não ser igual à tua realidade, mas na verdade está mais perto da realidade de Deus do que qualquer outra experiência que tenhas regularmente. Como te sentistes sempre que o teu pai e a tua mãe participaram nos teus sonhos? Não parecia real? Parecia e era. Lembra-te da semana após o acidente quando eles te visitaram? Tu, como resposta, choraste durante a semana. Era a realidade deles. As suas mensagens para ti eram reais. Eles continuam a partilhar amor contigo, Michael, porque tal como tu, são eternos. Quanto às perguntas sobre a tua situação, por que pensas que estar a ter um sonho? Este é o único propósito dessa visita, é algo lícito e ocorre no tempo certo. Mike estava contente com a longa conversa com esse maravilhoso ser que lhe parecia cada vez mais familiar. Será que me sairei bem dessa situação? Acho que estou seriamente ferido e inconsciente. Talvez até esteja a morrer. Depende, disse o anjo. Depende? Depende de quê? O que é que realmente queres, Michael? Perguntou o anjo amorosamente. Diz-no o que realmente desejas, mas tem cuidado com o que vais dizer, pois a energia de Deus geralmente é literal. Além disso, nós sabemos o que tu sabes. Não podes enganar tua própria natureza. Michael desejava ser honesto na sua resposta. A situação cada vez era mais real. Lembrava-se realmente dos sonhos nítidos que tivera com os pais logo após o acidente. Eles apareceram juntos nas poucas vezes em que conseguira dormir naquela semana terrível e tinham-no abraçado e amado. Disseram-lhe que era o tempo certo para partirem, qualquer que fosse o significado. Mike de fato não tinha aceito o que acontecera e disseram que os eventos que culminaram com a sua morte tinham acontecido para que Michael recebesse um presente. Ele sempre se perguntara que tipo de presente seria, mas aquilo era apenas um sonho. Ou será que não? O anjo dissera que era real. A experiência parecia-lhe tão verdadeira que talvez as mensagens dos pais também fossem. Como é confuso, pensou com frustração. O que desejo eu? Perguntou a si mesmo.
Considerou a sua vida e todas as coisas que tinham acontecido no ano que passara. Sabia o que queria, mas achou que não seria correto pedir. Michael, ocultar os desejos mais íntimos não confirma a tua magnificência, disse-lhe o anjo em tom de brincadeira. Que chatice, Michael disse para si mesmo. O anjo apercebeu-se novamente do que estou pensando. Não há nada que eu possa esconder, então indagou. Se já sabes o que eu quero, por que é que vieste perguntar-me? E que história é essa? Deus ser magnífico? Pela primeira vez, o anjo mostrou algo diferente de um sorriso. Era um sentimento de honra e respeito. Tu não tens ideia do que é e de quem és realmente, Michael Thomas, disse o anjo com seriedade. E acrescentou, achas-me maravilhoso? Pois deverias ver como tu és. Algum dia verás. Quanto ao fato de saber os teus pensamentos e sentimentos, é claro que sei, sou uma parte do apoio que recebes e, portanto, estou contigo de muitas maneiras. É uma honra para mim aparecer para ti, mas dessa vez é a tua intenção que vai trazer as mudanças. Tens agora a oportunidade de me dizer, ou não, qual é o teu maior desejo como ser humano nesse momento. A resposta deve vir do seu próprio coração e ser dita em voz alta, para que todos possam ouvir, até tu. O que fizeres a esse respeito representará uma enorme diferença para muitos outros seres. Mike deixou aquelas palavras penetrarem dentro dele. Teria de dizer a sua verdade, mesmo que não fosse exatamente o que o anjo queria ouvir. Pensou por um momento e disse: eu quero ir para casa. Estou cansado dessa vida como ser humano. Pronto, dissera tudo. Queria-se ir embora e acrescentou emocionado. Mas não quero evitar algo que seja importante no plano de Deus. A vida parece não ter sentido, mas aprendi que fui feito à imagem de Deus com um propósito. Portanto, o que eu posso fazer? O anjo moveu-se para o lado da cama para que Mike pudesse vê-lo melhor. Era espantosa essa visão, esse sonho ou o que quer que fosse. Iria jurar que sentia o perfume de violetas ou seriam lilazes. Mas por que flores? O anjo naturalmente tinha um perfume e era mais maravilhoso ainda quando se aproximava. Michael sabia de que o anjo estava contente com o diálogo, podia sentir isso, mesmo que não conseguisse visualizar nenhuma expressão no rosto angelical. Diz-me, Michael Thomas, é pura a tua intenção? Queres realmente o que Deus quer? Desejas ir para casa, mas também estás ciente de um plano maior? Não queres desapontar-nos ou atuar de uma forma espiritualmente errada? Sim, disse Mike, é isso mesmo. Quero livrar-me dessa situação, mas receio que o meu desejo seja uma contradição ou seja egoísta. E se eu te disser que podes conseguir ambas as coisas? Perguntou o anjo com um sorriso. E se eu te disser que o teu desejo de ir para casa não é egoísta, mas é um desejo natural e não está em conflito com o desejo de honrares o teu propósito enquanto ser humano? Por favor, diz-me como posso fazer isso, pediu Mike excitado. O anjo tinha visto o coração de Mike e agora honrava-o espiritualmente pela primeira vez. Michael Thomas, de intenção pura. A fim de determinar se isso que queres, devo fazer mais uma pergunta antes de continuar a falar sobre esse assunto. O anjo moveu-se ligeiramente para trás e concluiu. O que esperas ganhar indo para casa? Mike meditou fundo sobre isso. O silêncio teria sido incomodado durante uma conversa normal entre pessoas, mas o anjo entendeu perfeitamente, sabendo que essa era uma hora sagrada para a alma de Michael Thomas. Pela medida do tempo da terra, Michael ficou parado durante uns 10 minutos ou mais, mas o anjo não se moveu, nem disse absolutamente nada. Não teve nenhuma demonstração de impaciência ou cansaço.
Mike começava a perceber que essa entidade não tinha realmente a percepção de tempo e que a impaciência dos seres humanos se devia à sua realidade do tempo linear. Eu quero ser amado e estar perto do amor, foi a resposta de Mike. Quero sentir-me pacífico durante a minha existência. E depois de uma pausa, não quero estar sujeito às preocupações e interações triviais daqueles que me cercam. Não quero preocupar-me com dinheiro. Quero sentir-me solto. Estou cansado de estar sozinho. Quero sentir-me importante para as outras entidades do universo. Quero saber que existo com algum propósito e que a minha parte no céu, ou qualquer que seja o nome, possa ser correta e apropriada ao plano de Deus. Não quero continuar a ser um ser humano como tenho sido. Quero ser como tu. Fez outra pausa e acrescentou: é isso que é ir para casa. É isso que significa para mim ir para casa. O anjo colocou-se outra vez para os pés da cama e comentou: então, Michael Thomas de intenção pura, irás ter aquilo que tanto te empenhas. O anjo parecia estar ainda mais brilhante, como se isso fosse possível. Exibia uma incandescente luz branca que agora começava a misturar-se com a cor dourada. Mas deves seguir o caminho que está previsto e deves fazê-lo voluntariamente, com intenção e por escolha própria. Então serás recompensado com a viagem para casa. Farás isso? Sim, farei, respondeu Mike, e percebeu o início de um sentimento incrível que somente poderia ser descrito como um banho de amor. O ar começou a ficar denso. O brilho do anjo começou a rodear a cama e os pés de Mike. Arrepios começaram a subir-lhe pelas suas espinhas e involuntariamente começou a tremer como uma vibração rápida, como nunca sentira antes. Era tão rápido que parecia um zumbido. Subiu pelo corpo até a cabeça. A sua visão começou a mudar com flechas momentâneos de azul e violeta, fazendo grande contraste com o branco intenso que estivera a ver desde que tudo começara. O que está acontecendo? Perguntou Mike amedrontado. A intenção que manifestastes está a mudar a tua realidade. Eu não entendo, disse Mike aterrorizado. Eu sei, respondeu o anjo num tom compassivo. Não tenhas medo da integração de Deus ao teu ser. É uma fusão que requisitastes e que é lícita para a tua jornada para casa. O anjo afastou-se da estreita cama de Mike como se quisesse dar-lhe mais espaço. Não te vás embora, por favor, exclamou o Mike ainda assustado e amedrontado. Calma, Mike, estou apenas a ajustar-me do seu tamanho, disse o anjo divertido. Partirei apenas quando tivermos acabado. Continuo sem compreender, mas não estou com medo, mentiu Mike. Novamente, o anjo se riu e encheu o espaço com uma ressonância que surpreendeu Mike com sua alegria e intensidade de amor. Mike viu que ali não havia espaço para segredos, pelo que continuou a falar. Tinha de saber que a sensação era aquela. E o anjo voltou a rir-se. O que acontece quando ris? Se alguma forma isso afeta-me internamente, é algo que nunca senti antes. O anjo, encantado com a pergunta, respondeu: o que tu ouves e sentes é um atributo que é puramente fonte de Deus, disse o anjo. O humor é uma das únicas qualidades que passam imutáveis do nosso lado para o teu. Já pensastes que os seres humanos são as únicas entidades biológicas da Terra que podem rir? Podes acreditar que os animais riem, mas estão apenas a responder a estímulos. Vocês são os únicos seres que têm a chispa real de sabedoria espiritual que dá suporte a essa propriedade. Os únicos seres que podem criar humor a partir de um pensamento abstrato ou de uma ideia. Portanto, a tua consciência é a chave. Acredita-me, o humor é sagrado, e é por esse motivo que cura Michael Thomas de intenção pura.
Essa era a explicação mais longa que o anjo já lhe dera até o momento. Mike sentiu que poderia conseguir extrair mais algumas joias de verdade antes que aquele momento passasse e tentou avidamente. Como te chamas? Eu não tenho nome. E o silêncio regressou numa longa pausa. Ops, pensou Mike. Voltamos às respostas curtas. Como és conhecido? Continuou a investigar. Eu sou conhecido por todos, Michael Thomas. Porque sou conhecido por todos, logo existo. Não entendo, respondeu Mike. Eu sei disso, disse o anjo sorrindo. Mas esse riso era uma homenagem à inocência de Michael numa situação onde não se esperava que pudesse saber mais sobre o assunto. Tal como um pai consentiria que o filho lhe fizesse perguntas perspicazes sobre a vida. Havia amor em tudo o que o anjo dizia ou fazia. Mike sabia que tinha de parar de pressionar e ir diretamente ao centro de questões. De que caminho estás tu a falar, querido anjo? Mike sentiu-se desconfortável por ter utilizado a palavra querido, mas de alguma forma tal expressão cabia à personalidade que estava à sua frente. O anjo era paternal e fraterno e amigo e simultaneamente ainda transmitia a sensação de um ser amante. Este era um sentimento que Mike não esqueceria tão cedo. Queria permanecer nessa energia e temia o pensamento de que ele poderia chegar a um fim. Quando voltares para a tua realidade, Michael Thomas, prepara-te para empreender uma aventura de vários dias. Quando estiveres pronto, o início do caminho ser-te-á mostrado. Serás convidado a viajar para 7 casas do Espírito, e em cada uma delas encontrarás uma entidade parecida comigo, cada um com um propósito diferente. O caminho poderá ter surpresas e até perigos, mas poderás parar sempre que quiserdes, e não haverá nenhum julgamento sobre isso. Vais transformar-te durante o caminho e aprenderás muitas coisas. Serás convidado a estudar os atributos de Deus. Se visitares todas as 7 lugares, então a porta para a casa ser-te-á mostrada. E Michael Thomas, de intenção pura, o anjo fez uma pausa e sorriu. Haverá uma grande celebração quando abrires essa porta. Mike não sabia o que dizer, sentiu uma espécie de alívio, mas também um nervosismo sobre a viagem para o desconhecido. O que iria encontrar? Deveria percorrer o caminho? Talvez isso fosse apenas um sonho sem pé nem cabeça. O que era verdade em tudo isso? O que tens à tua frente agora é real, Michael Thomas, de intenção pura, disse o anjo que novamente tinha lido as emoções de Mike. Retornarás para uma realidade temporária, construída apenas para os humanos fazerem a sua aprendizagem. Bastava que Michael tivesse uma dúvida e o anjo logo a esclareceria. Mais uma vez, sentiu que de alguma forma estava a ser violentado por esse novo meio de comunicação, embora ao mesmo tempo estivesse a ser dignificado. Num sonho, pensou Mike. Estás em contato com a tua mente, portanto não deve haver segredos de ti para ti mesmo. Talvez por isso fosse correto manter a conversa com essa entidade que sabia o que ele estava a pensar. Além disso, Mike estava a experimentar exatamente o que o anjo dissera. Começava a sentir-se confortável nessa realidade onírica e não lhe apetecia nada voltar para nada menos do que isso. E agora? Perguntou Mike excitantemente. Já manifestaste a tua intenção de percorrer o caminho, então agora vai regressar para o teu estado de consciência humana. Entretanto, há que destacar alguns pontos. As coisas não serão sempre como parecem, Michael Thomas. À medida que fores progredindo, estarás mais perto da realidade que estás a experimentar agora comigo. Portanto, é provável que tenhas de desenvolver uma nova maneira de ser, talvez um pouco mais. O anjo fez uma pausa
mas no presente do que costumavas estar, enquanto te aproximas da porta da casa. Mike não entendeu nada ao que o anjo estava a dizer, mas mesmo assim ouviu atentamente. E o anjo continuou. Existe outra pergunta que devo fazer-te já, Michael Thomas de intenção pura. Estou pronto, respondeu Mike, sentindo-se pouco seguro de si, mas honestamente pronto para seguir em frente. Qual é a pergunta? O anjo moveu-se para mais perto dos pés da cama e disse: Michael Thomas de intenção pura. Amas a Deus? Mike estava perplexo com a pergunta. É claro que amo, pensou. Por que essa pergunta? E respondeu: se podes ver o meu coração e conheces os meus sentimentos, deves saber que amo a Deus. Fez-se um silêncio e pareceu-lhe que o anjo estava satisfeito. Claro que sim. Foi a última frase que Mike ouviu dos indistintos lábios dessa maravilhosa criatura que obviamente o amava muito. O anjo chegou perto de Mike e moveu a sua mão de tal modo que atravessou a sua garganta. Como conseguia ele fazer isso? Imediatamente sentiu como se centenas de pirilampos tivessem voado para o seu pescoço e estivessem a alterar a sua personalidade. Não sentiu qualquer dor, mas subitamente vomitou. E assim, encerramos a primeira parte da leitura desse livro incrível. Espero que vocês estejam gostando, visto que dessa vez nós duas narramos. Muita gratidão, muito bom isso, essa interatividade. Deixe seus comentários, inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E é uma honra tê-los aqui conosco. Muita gratidão. Até breve.